Bem-vindo a bordo, eu sou o Cláudio Luquezzi e estamos começando mais um Documento Revista Asas. Junto aqui com o Kowalski e os nossos parceiros, a Embraer, a El Sistemas, Liber Aerospace, Goodyear e Hangar 33. E não deixa de dar aí aquele seu curtir, né, e comentar. Tudo isso nos permite melhorar cada vez mais. E passa já na nossa loja, tem muitas novidades, edição nova da Asas que você pode ter aproveitando a nossa nova assinatura contínua, com comodidade e economia. Bom, e como eu gosto de dizer, pensar faz bem. E pensar a história é melhor ainda. E a história tem aqueles momentos em que a gente vê claramente que se alterou o rumo, em que o que valia antes passa a não valer mais. Essa história de hoje é um momento assim. O episódio que decretou o fim do couraçado como o senhor da guerra naval. Quando começou a Segunda Guerra, em setembro de 39, os britânicos concentraram a sua marinha, a Royal Navy, no Atlântico e no Mediterrâneo, para conter a Alemanha e a Itália. Mas o Império Britânico dava a volta ao mundo e no Extremo Oriente, Singapura tinha sido transformada numa fortaleza e na mais importante base da Royal Navy na região. Mas com a derrota da França em junho de 40, o Japão viu a chance de avançar no Sudeste Asiático e atacou a Indochina Francesa, ocupando primeiro a sua porção norte em setembro. E quando houve a invasão alemã da União Soviética em junho de 41, tomaram o restante da possessão francesa. Ficou claro em Londres que suas ligações estratégicas com o Extremo Oriente e a Austrália estavam ameaçadas. E a solução foi enviar uma força naval para Singapura, como uma força de dissuasão de qualquer plano japonês contra o Império Britânico no sudeste da Ásia. Essa seria a Força Z. Olhando agora, a gente sabe que frota naval alguma ia dissuadir os japoneses. Mas isso é a gente olhando hoje, lá atrás, no segundo semestre de 41, lutando ainda sozinha contra o Terceiro Reich de Hitler. Posicionar essa força naval em Singapura era o máximo que o Reino Unido podia fazer. E que força seria essa? Já estava no Índico o cruzador de batalha Repulse, um navio de 36 mil toneladas, com um armamento principal de 6 canhões de 15 polegadas. Era uma artilharia digna de um couraçado. E o Repulse tinha acabado de ser modernizado em agosto. Ele recebeu um radar moderno de controle de tiro e também um de vigilância aérea. E junto com esse último, as suas armas antiaéreas foram acrescidas de 8 canhões Oerlikon de Mark II de 20 milímetros. Uma das melhores armas desse tipo na guerra. E para se unir ao Repulse e ser a nau capitânia da Força Z, foi selecionado o mais novo couraçado da classe King George 50, a mais nova e poderosa classe de couraçados da Royal Navy. Esse navio era o Prince of Wales. Dotado dos mais modernos radares de controle de tiro, vigilância aérea e de fogo antiaéreo, tinha junto com os radares um poderoso armamento antiaéreo com 32 canhões automáticos de 1,6 polegadas e 80 lançadores de foguetes antiaéreos UP. E as armas secundárias, 16 canhões de 5,25 polegadas, também podiam fazer fogo antiaéreo, podendo atingir um avião a 15 mil metros de altitude. E como um couraçado, tinha uma impressionante artilharia principal, com 10 canhões de 15 polegadas. E era fortemente blindado, deslocando 35 mil toneladas. E no comando da Força Z, embarcado no Prince of Wales, estava o vice-almirante Tom Phillips. A força-tarefa também devia ter uma cobertura aérea com o novo porta-aviões Indomitable. Mas, nos seus últimos testes de mar e treinos, ele colidiu com recifes no Caribe. Vê se pode um negócio desse. E ficou indisponível. Mas o comando da Royal Navy não se alarmou, acreditando que as defesas antiaéreas dos dois grandes navios lhes garantiam já uma boa segurança.
E assim ninguém cogitou de se destacar um outro porta-aviões. E a Força Z foi para Singapura sem cobertura aérea própria. Agora é a hora, né, em que você pensa, mas como puderam ser tão obtusos? 2 grandes navios de batalha indo para combate sem proteção aérea? Meu amigo, né? Calma, calma. Antes da gente imaginar o Lord Nelson corado de vergonha, vamos pensar o seguinte. Até então, nunca um couraçado em ação em alto mar tinha sido afundado por aviões. O Bismarck tinha sido apenas danificado. E os couraçados italianos afundados pelos próprios britânicos em Taranto estavam imóveis num porto, inclusive nem com seus artilheiros em posição de batalha. Então, como nunca aconteceu, ninguém pensou que podia acontecer. Junto dos destroyers Electra, Empress, Tenedo e Vampire, o Prince of Wales e o Repulse chegaram em Singapura em 2 de dezembro. E ali já estavam diversos cruzadores leves e destroyers aliados, e ainda o cruzador pesado Exeter. Só que vários deles avariados, tá? E reparos. E Phillips foi então promovido a almirante. Mas apenas 5 dias depois, você sabe, a esquadra dos Estados Unidos no Pacífico foi estraçalhada por um fulminante ataque aeronaval japonês em Pearl Harbor, no Havaí. E no mesmo dia, forças japonesas desembarcaram em 6 pontos na costa leste da península da Malásia. O alerta vermelho soou em Singapura. Na madrugada, às 4 horas do dia 8 de dezembro, uma formação de 17 bombardeiros Mitsubishi G3M, liderados pelo tenente Yagoro Shibata, lançou suas bombas sobre Singapura. E nenhum bombardeiro foi abatido. Quase ao mesmo tempo, as tropas da 56ª Divisão de Infantaria do Major-General Takumi desembarcavam em Kota Bharu, surpreendendo as forças britânicas defensoras e o pessoal da Força Aérea Australiana, a RAF, que operavam sob o comando da RAF no aeródromo local. Em poucas horas, os japoneses tomavam não apenas Kota Bharu e seu aeródromo, mas também outros aeródromos usados pela RAF, em Gong Kedah e Machang, além de serem colocados fora de ação os aeródromos de Alor Star, Sungai Patani, desarticulando todo o poderio aéreo britânico no centro da península e abrindo o caminho para Singapura. Phillips não queria que a sua Força Z fosse pega indefesa no porto, como aconteceu com os americanos, norte-americanos em Pearl Harbor, menos de 24 horas antes. Assim, a Força Z zarpou ao escurecer do mesmo dia 8, às 17h35, indo para o norte pela costa leste da península. O alvo? Os navios de tropa japoneses de desembarque anfíbio em Kota Bharu. Phillips zarpou pensando que tinha a proteção aérea dos caças Bristol Buffalo nos aeródromos da península. Uma comunicação sobre a tomada ou destruição desses pelos japoneses, negando esse apoio dos caças, foi truncada, dando a impressão que só não havia caças disponíveis no dia 10, na área de Singora. Assim, a Força Z zarpou para o norte, na direção do Golfo da Tailândia, para batalha contra a Marinha Imperial e sem qualquer proteção aérea. A bordo do Repulse, o comandante do navio, o capitão William George Tennant, com um típico humor inglês, que nem ele sabia, era quase uma premonição, disse aos seus oficiais: "Estamos indo procurar encrenca, e eu espero que encontremos." Mas o dia 9 raiou com o céu azul e sem aviões inimigos. Ali pela 1 da tarde, a Força Z estava a meio caminho de Kota Bharu, mas estava também a apenas uns 580 quilômetros dos bombardeiros japoneses baseados em Saigon. E os japoneses tinham previsto certinho o que Phillips estava fazendo.
Tinham certeza de que assim que iniciassem os desembarques na Malásia, a Força Z navegaria para o norte para destruir os comboios de tropas. E por isso tinham incrementado as patrulhas aéreas sob o mar e posicionado 2 linhas de submarinos como vigias. Mas mesmo assim, a Força Z passou a primeira linha de submarinos sem ser vista. Mas o último e mais afastado submarino da segunda linha, o I-65, avistou os navios. Ele estava tão longe, os navios estavam tão longe do submarino, que ele não viu os destroyers, ele só viu o Repulse e o Prince of Wales. E já era o suficiente, né? Todas as aeronaves japonesas não envolvidas no apoio à luta em terra foram armadas com bombas ou torpedos, dependendo do caso, e abastecidas. No total, 126 aviões. 4 reconhecedores decolaram de imediato. A esses se juntaram 6 hidroaviões de patrulha enviados de Saigon. Da Marinha Imperial, a Força Sul da 2ª Frota teve ordem de se juntar à caçada. E era uma força com os couraçados Kongo e Aruna, 3 cruzadores pesados da classe Takao e 4 da classe Mogami, 1 cruzador de leve e 12 destroyers. A própria nau capitânia da Operação da Malásia, o cruzador Shokai, que tinha a bordo o comandante de toda a operação, o vice-almirante Jizaburo Uzawa, também foi à caça da Força Z. Você percebeu o tamanho da encrenca, né? Pois é, os ingleses estavam falando encrenca, você viu o tamanho. Por outro lado, os navios de transporte tiveram ordem de se afastar de Cotabaru. A tarde do dia 9 trouxe nuvens de chuva, mas quando essa chuva amainou, o Aichi E-3A do cruzador Kino localizou os navios ingleses. E a ele se juntaram outros 2 dos cruzadores Suzuya e Kumano. Dessa vez, os britânicos souberam que tinham sido detectados. Mas não sabiam ainda que o seu alvo já nem existia. Os navios de transporte tinham ido embora. E nem de todo o aparato aéreo e naval que os caçava. Às 6 da tarde, já escurecendo, o destroyer Thenadu, no limite do seu combustível, foi enviado de volta a Singapura. Apesar de saber que tinha sido descoberto, porém, Phillips continuou no rumo norte. Mas mesmo na escuridão e os perigos de um voo noturno sobre o mar, dezenas de aviões japoneses continuavam nas buscas. E um deles quase iniciou um ataque contra o próprio Shokai, em que estava o almirante Ozawa. Na verdade, o Shokai, nesse momento, liderando outros 5 cruzadores, ele estava a apenas uns 9 quilômetros da Força Z. Mas nenhuma das 2 forças detectou a outra, estavam tipo paralelas assim. Como teria sido essa batalha naval noturna? Provavelmente uma das últimas apenas entre grandes navios, mas a gente nunca vai saber. Aliás, nessa altura, devido ao calor e à umidade dos trópicos, os radares do Prince of Wales estavam com problemas quase inoperantes. E tendo perdido os transportes de tropas em Cotabaru, não restava muito para o Phillips senão voltar, sem que seus navios houvessem disparado um único tiro contra as forças inimigas atacando a Malásia. Toda a missão tinha sido em vão. Ele relutou por algumas horas, mas às 10h55 da noite deu ordem de retornar para Singapura. Porém, à meia-noite, o comando britânico avisou de um possível desembarque em Kuantan, uns 290 quilômetros ao sul dos navios. Era a chance de dar uma razão àquela saída dos navios. Phillips deu ordem imediatamente de alterar para Kuantan. Na verdade, era tudo um equívoco. Nenhuma força japonesa estava sequer perto de Kuantan. Mas, seguindo para lá, a Força Z passou pela patrulha do submarino I-58, que imediatamente transmitiu a posição dos navios. Em Saigon,
bombardeiros G-3M e G-4M da 4ª Flotilha Aérea receberam ordem de abastecer de novo para um ataque ao amanhecer. E então amanheceu o dia 10 de dezembro de 1941. Logo às 6h30, um avião de patrulha japonês localizou os navios. Às 7h18, o Prince of Wales lançou um Supermarine Walrus pilotado pelo tenente Bateman. Ele tinha ordens de verificar a área de Kuantan, ver sinais do desembarque ou de navios inimigos, mas devia manter silêncio de rádio. Bateman não encontrou nem sinal do inimigo e em voo sinalizou isso aos navios e então seguiu para Singapura. No coraçado, Phillips percebeu que tudo tinha sido um erro. Às 8 horas, a Força Z retomou o caminho para voltar a Singapura. Pouco depois, às 9h30, veio o informe de que o Tenedo, ainda retornando ao porto, tinha sido atacado por bombardeiros G-3M, mas tinha escapado ileso. Aquilo mostrava, porém, que os aviões japoneses estavam por perto e procurando a Força Z. Mas Phillips manteve o curso para Singapura. Se ele soubesse... 9 G-3M tinham decolado de Saigon às 5 horas, seguidos por 3 Mitsubishi Ki-15 de reconhecimento. Foram esses aviões comandados pelo tenente Rokuo Nikaido que atacaram o Tenedo, mas entre 6h25 e 8 horas decolaram outros 34 G-3M com bombas e 25 G-3M e 26 G-4M com torpedos. Soma aí, 85 bombardeiros. Alguns iam à frente em missão de esclarecimento. E um desses era o G-3M do aspirante Masani Ohashi. E foi ele que viu, às 10h15, o Walrus do Repulse. E logo em seguida, a imagem impressionante dos 2 grandes navios e os seus destroyers. O grupo mais próximo eram os 8 G-3M com bombas do tenente Yoshimi Shirai, que alcançaram os navios às 11h13. A antiaérea da frota naval abriu fogo. O Repulse e o Prince of Wales pareciam vulcões marinhos em erupção. Mas eu já falei que atacar navios do mar é bem mais difícil do que parece, ainda mais com bombardeiros de voo horizontal, sem ser de mergulho. Um coraçado pode parecer um alvo grande, mas não era. Sem smart bombs aqui, lembra disso. Quando eu estive a bordo do nosso saudoso porta-aviões Minas Gerais, poxa, era um navio grande, tinha 211 metros de comprimento. O Prince of Wales tinha 227. E assim que o helicóptero decolava do Minas, em 5 minutos, olhando lá de cima, o navio parecia minúsculo. Os G-3M de Shirai miraram no Repulse, mas só uma bomba de 500 quilos atingiu o navio, no hangar do Walrus, mas sem danos graves. Mas a antiaérea também não atingiu um único bombardeio. E um monte de bombas caíram bem perto do cruzador de batalha. Sabe aquele lance de que uma hora a sorte acaba? Vieram então os 9 G-3M do tenente Ishihara, armados com torpedos, e 2 deles acertaram em cheio o Prince of Wales. As 2 hélices pararam e uma pane elétrica paralisou diversas armas. As hélices voltaram a girar mais fracas e a velocidade caiu e o coraçado se inclinou de leve. Nisso vieram os 8 G-3M do tenente Sadao Takai, rasgando a água e lançaram seus torpedos contra o Repulse. Mas o navio manobrou com uma agilidade e a sua blindagem resistiu aos torpedos que acertaram, mas nenhum no impacto direto. Os G-3M de Shirai, que ainda não tinham atacado, lançaram suas últimas bombas, mas de novo o ágil Repulse conseguiu se evadir. E também conseguiu evitar um acerto direto dos torpedos lançados por 7 G-3M do tenente Katsuzaki Takahashi. Num Hudson desarmado que observava o ataque de longe, o tenente aviador Plenty
não podia acreditar no que via. Abre as aspas. Parecia um milagre ver o Repulse se esquivar de 19 torpedos lançados por 4 ondas de ataque. E as bombas lançadas de grande altitude também o erraram, por pouco. Chegaram em cena então os 26 G4M, torpedeiros do tenente Shigezo Miyauchi. O Repulse ainda manobrava com agilidade, mantendo 25 nós, mas o Prince of Wales estava fora de controle. Metade das suas armas estavam travadas pela pane elétrica e 4 torpedos dos primeiros 6 G4M o acertaram em cheio. Outros 8 G4M foram então contra o Repulse, atacando de todas as direções. E dessa vez não havia como escapar. 4 torpedos atingiram o navio. O último travou o leme. Como o Bismarck, o Repulse só conseguia então navegar em círculos. E então um G4M acertou mais um torpedo, em cheio, atingindo a sala de caldeiras E o navio começou a afundar. O capitão Tennant deu ordem de abandono. O cruzador de batalha, orgulho da Royal Navy, desapareceu nas águas às 12h30. Mas o combate não estava acabado. Apesar de atacados em metralhamento pelos aviões, os 3 destroyers não tinham danos sérios e o Prince of Wales, apesar de atingido e quase paralisado, flutuava e ainda podia ser salvo. Mas às 12h46 apareceram os últimos 17 G3M do Mihoru Kokutai, liderados pelos tenentes Hashiro Takeda e Yoshiro Ohira. Talvez vítima dos nervos, Ohira falha e lança suas bombas cedo demais. E os outros G3M do seu grupo o seguiram no erro. Mas Takeda lidera os seus G3M com uma mortal precisão. Uma bomba de 500 quilos atinge o coraçado assim, em cima, bem no centro do navio. E foi o fim. O Express se aproxima para resgatar os tripulantes do coraçado. É 1h. À 1h20, o Prince of Wales vira e afunda. É o primeiro coraçado na história a ser afundado em plena ação em alto mar apenas pela ação de aeronaves. Ao todo, 840 homens perderam a vida no Repulse e no Prince of Wales, incluindo o almirante Phillips. Mas 2.081 foram salvos das tripulações dos dois navios. Para os japoneses, toda a ação custou 1 G3M e 2 G4M abatidos e 2 hidroaviões dados como perdidos em busca, né? Um dos mistérios dessa ação foi a conduta de Phillips no dia 10. Mesmo sob ataque, ele manteve um total silêncio de rádio. Tivesse havido uma comunicação do Prince of Wales ao ser avistado e ver o primeiro avião japonês às 6h30, em 15 minutos poderia ter sido acionado um esquadrão de 11 caças Buffalo do tenente aviador Tim Vigors, que estavam em alerta em Sembawang, a apenas 240 quilômetros dos navios. Os bombardeiros estavam sem escolta de caças, então os Buffalo poderiam sim ter frustrado o ataque aéreo. Pior, com o Prince of Wales já condenado à 1h, enfim, Phillips quebrou o silêncio de rádio. Mas foi para pedir para Singapura enviar rebocadores, como se o coraçado ainda pudesse ser salvo. Nenhum pedido de apoio aéreo. Por que o comandante da Força Z agiu assim? A resposta, o almirante Tom Phillips levou consigo. Em 15 de fevereiro de 42, Singapura era tomada pelos japoneses. E essa foi a história de como um ataque aéreo mudou todo o conceito de poder naval. Que você curtiu aqui, comigo e com o Kowalski, no canal da Revista Asas. O melhor da aviação e sua história e cultura no YouTube.
Um grande abraço, até o próximo voo.